Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu queria convidá-los, antes de nós darmos início à aula de hoje, a nós termos mais um momento de oração, tá bom? Senhor, eu te agradeço, Pai, por esse domingo de manhã, por estarmos reunidos aqui, para conversar acerca da Tua Palavra, para aprender mais de Ti. Nós pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos lava com o sangue de Cristo, nos limpa de todo pecado. Nesse momento eu peço que o Senhor prepare o nosso coração para refletirmos acerca da Tua Palavra, que só Teu nome seja engrandecido. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, como vocês sabem, na nossa escola bíblica dominical, nós estamos estudando o livro de Teologia Bíblica, Batista Reformada, certo? E nós começamos falando um pouquinho o que é teologia bíblica. Nós vimos que a teologia bíblica, a teologia é o estudo da revelação divina. E a teologia bíblica é a área de estudo que vai procurar compreender o enredo das Escrituras, qual é a conexão que há, entre cada livro da Bíblia, como se fossem capítulos de um grande livro. É um grande enredo que conta uma história que vai de Gênesis a Apocalipse. Uma história que fala de criação, de queda, de redenção e de consumação. Nessa história que nós vemos que Deus faz alianças, Deus fez uma aliança com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi, a nova aliança em Cristo. Nós vamos estudar o significado de cada uma dessas alianças. Nós vamos estudar o que é a antiga aliança, a nova aliança, o que passou, o que continua, que momento nós estamos. Então, é algo muito rico estudar a teologia bíblica. Isso vai ter também aspectos muito práticos. Então, nós começamos explicando o que é teologia bíblica. Falamos um pouco, porque a teologia bíblica é batista, falamos um pouco quem são os batistas. Nós vimos um pouquinho sobre a história dos batistas, que os batistas, na realidade, vieram do movimento puritano, separatista inglês, ou seja, na reforma protestante. Quando aconteceu a reforma inglesa, um grupo de puritanos que saiu da igreja da Inglaterra, a igreja anglicana, saíram de lá as denominações batistas, congregacionais e presbiterianas, desses grupos que saíram da igreja da Inglaterra e formaram outras congregações. A gente estudou isso com calma já, e tem também no livro para quem perdeu. E também fizemos um panorama das Sagradas Escrituras. A gente viu como o enredo bíblico se desenvolve no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Hoje nós vamos entrar em um assunto que é mais teológico, em um assunto que é mais voltado a termos que nós encontramos na nossa confissão de fé. Por exemplo, o termo pacto de obras. Está com pouco espaço em disco. Hoje não está passando aqui para onde eu miro. Opa, está aqui. Então, o termo pacto de obras, pacto da graça e pacto da redenção. Não se assustem, nós vamos ver o significado de cada um deles. O que significam esses termos? Qual é a necessidade de nós utilizarmos termos que não são encontrados literalmente na Bíblia? É correto fazer isso? Então, nesse capítulo, como eu falei, nós vamos começar a estudar a teologia bíblica pactual, considerando esses termos que nós observamos na nossa confissão de fé, e alguns termos desses, eles não são encontrados literalmente na Bíblia, certo? Mas, meus irmãos, aqui eu vou entrar no tópico definição de termos. Antes de desenvolver o assunto em si, eu vou falar para vocês o significado de alguns termos, para ninguém ficar perdido quando a gente falar certos termos, vocês já sabem o significado deles. Mas, antes de entrar nesses termos, eu queria refletir sobre isso. É correto nós utilizarmos termos que não estão literalmente expressos na Bíblia? Será que vocês fazem isso? Será que nós fazemos isso? Sim. Esses termos, eles servem para exprimir
realidades bíblicas. Eles servem para resumir algo que está expressamente exposto na Bíblia, mas não está literalmente aparecendo lá. Um exemplo de um termo, vocês conhecem algum exemplo? Trindade. Você já leu na Bíblia Santíssima Trindade? Não. Santíssima Trindade é um termo teológico que foi cunhado para expressar uma realidade que está na Bíblia. Então, a Bíblia claramente mostra que Deus é um, e ao mesmo tempo esse Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Deus é um em essência, mas é tripessoal. Então, imagina que toda vez que a gente tivesse que falar isso, a gente não tivesse um termo para dizer, não, o Deus que é um em essência, que é tripessoal, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Imagina, a gente pode falar Trindade. Então, a Trindade é um termo teológico para resumir algo que é claramente exposto na Bíblia. Deu para entender? Por isso que a gente utiliza esses termos teológicos para resumir verdades bíblicas, e quando a gente falar a respeito delas, a gente já sabe o que a gente está dizendo. Então, vamos identificar aqui o que John Owen, um dos principais dos puritanos, falou sobre isso. Ele disse: deverá ser feito uso de algumas palavras e expressões que talvez não estejam literal e formalmente contidas na Escritura, mas essas palavras e expressões, para nossas concepções e apreensões, servirão apenas para expor o que está contido nas Escrituras. Então, essas palavras, elas só servem para expor o que está lá nas Escrituras, não é para acrescentar algo às Escrituras ou para distorcer as Escrituras, é simplesmente para expor, para resumir aquele conteúdo bíblico. E algumas dessas palavras, também acabam se encontrando nas Escrituras. Eu vou mostrar para vocês o significado de alguns termos que a gente vai trabalhar aqui, para ficar bem claro quando estivermos falando. A palavra pacto, ou a palavra aliança, na realidade pacto e aliança são sinônimos. Quando a gente vai falar que Deus fez pactos com os homens, nós temos que entender a aliança como um compromisso com sanções divinas entre um senhor e um servo. Então, tem um compromisso com sanções divinas entre o senhor e um servo. Por exemplo, olha, da árvore do conhecimento do bem e do mal, tu não comerás. No dia que comeres, certamente morrerás. Qual é a sanção? Morte. Qual é o compromisso? Obediência. Então, se desobedecer, quebra aquele pacto. Então, é um compromisso com sanções divinas entre um senhor e um servo. Entretanto, aqui eu queria chamar a atenção para vocês, a nova aliança trata-se de uma concessão, mais de uma concessão unilateral do que um pacto bilateral. Sabe por quê? Porque para nós, por exemplo, a nova aliança que é feita em Jesus Cristo, para nós ela é incondicional. Por quê? Porque Cristo cumpre todas as condições em nosso lugar. Então, a nova aliança, ela é mais uma concessão unilateral, porque alguém cumpriu em nosso lugar aquilo que deveria, os preceitos que deveriam ser cumpridos dessa aliança, as condições. Certo, o que é uma promessa? Aqui é importante a gente fazer uma distinção entre promessa e aliança, para que a gente não caia em erros mais para frente. Por isso que eu estou explicando esse termo aqui. É importante fazer distinção entre promessa e aliança. Teve um autor batista chamado John Pillsbury, que ele falou o seguinte: sabemos que toda promessa não é uma aliança. Há uma grande diferença entre uma promessa e uma aliança. Que seja bem considerado o que aqui se quer dizer promessa, que é o Messias enviado por Deus, ou a descendência em que as nações devem ser abençoadas. Portanto, a promessa consiste no envio de um Salvador ou Redentor para Israel. Por exemplo, quando Adão e Eva pecaram, certo? O que aconteceu? Eles foram expulsos do jardim. O Senhor falou quais seriam as maldições, as consequências que o pecado traria sobre Adão, sobre Eva. E quando ele vai falar com a serpente, o Senhor faz uma promessa, que um descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Aquilo ali já é uma aliança estabelecida?
Não, é uma promessa. Ele está prometendo, olha, vai vir um descendente da mulher. Mas Cristo, no seu sangue, ele sela a nova aliança. Então tem uma diferença entre a promessa e a aliança. Deu para entender? A promessa está prometendo que vai vir um redentor. A aliança, quando ele vem, estabelece aquilo que foi prometido. Tranquilo? Podemos avançar? O que é a palavra federalismo? Vocês, quando estiverem pesquisando sobre teologia bíblica, pode ser que vocês encontrem essa palavra federalismo batista. Que é isso? Então, essa palavra federal vem de uma palavra latina que significa, que é foedos, que significa pacto ou aliança. Por exemplo, a República Federativa do Brasil significa uma república de estados confederados, ou seja, estados que estão em aliança entre si. E quando a gente fala federalismo de 1689, a gente está falando da teologia pactual que é encontrada na Confissão de Fé Batista de 1689, certo? Só para vocês saberem esses termos aí também. Então, federalismo vem dessa ideia de pacto, de aliança, desse termo latino foedos. Então, o que é um cabeça federal? Outro termo que você também pode encontrar, um termo teológico. Um cabeça federal é um indivíduo que representa um grupo. Por exemplo, a Escritura vai dizer que por causa do pecado de um, muitos se tornaram pecadores. Quem foi esse um? Quem foi? Adão. Por causa do pecado de Adão, todos se tornaram pecadores. Então, Adão era um cabeça federal. Adão era um indivíduo que representa um grupo. Por conta da obediência de um, muitos se tornaram justos. Quem é que justifica o seu povo? Jesus. Jesus é um cabeça federal. É o cabeça da igreja. Ele é um indivíduo que representa um grupo. Deu para entender o que é o cabeça federal? Certo, vamos avançar. E aqui, cadê? Deixa eu pular um slide. O Richard Barcelos também, olha, o título está errado. Aqui é tipo e antítipo, viu, gente? Eu esqueci de ajeitar. Mas o que é um tipo e o que é um antítipo? São outros termos que a gente vê aqui, ó. O Richard Barcelos resume tipo como uma pessoa, um lugar, uma instituição ou um evento histórico designado por Deus para apontar para uma pessoa, lugar, instituição ou evento histórico futuro. Por exemplo, os sacrifícios que eram feitos ali no Antigo Testamento, né? Então, você vê que um cordeiro, ele é imolado, né? Ele é sacrificado. Aquele cordeiro, todo aquele sistema levítico, na realidade, que envolvia sacrifícios de animais, que envolvia um sumo sacerdote, que envolvia um tabernáculo, etc. Tudo aquilo ali era um tipo, ou seja, eram eventos que aconteceram realmente ali na nação de Israel, mas apontavam para algo na frente. Tinham algo superior para o qual eles apontavam. Para onde é que aqueles sacrifícios apontavam? Para onde eles apontavam? Para o sacrifício de Cristo. É o antítipo. Então, o tipo é aqui, quando está envolto em sombras, aqui atrás, apontando para algo superior no futuro. O antítipo é para onde ele apontava. Deu para entender? Por exemplo, lá em Números, nós vimos que a serpente de bronze foi erigida quando o povo foi picado por serpentes. Moisés orou a Deus e ele erigiu uma serpente de bronze. Quem olhava para aquela serpente de bronze era curado das suas enfermidades físicas. Lembra disso? Isso apontava para onde? Para o Filho do Homem seria levantado e todo aquele que nele cresce não pereceria, mas teria a vida eterna. Então o tipo é a serpente de bronze e o antítipo, Cristo. Deu para entender o que é o tipo e o antítipo? Está claro aqui? Isso você vai encontrar nas Escrituras de diversas formas. Muitos e muitos tipos antigos. Por exemplo, a figura do sumo sacerdote. Jesus vai ser o nosso sumo sacerdote perfeito.
aquele que nos dá acesso ao Pai, ele que intercede por nós, e daí por diante. Então, esse é um outro termo, tipo e antítipo. E quando nós chegamos na nossa confissão de fé, no capítulo 7 da nossa confissão de fé, 3 verdades relacionadas a esse arcabouço pactual são encontradas. No parágrafo 1 do capítulo 7, que é o capítulo que fala sobre a aliança, nós vemos, olha que esse aqui é outro termo que eu já vou ensinar para vocês. Pacto de obras pré-lapsariano. O que é isso? É nome de remédio? Pré-lapsariano. O que é um pacto de obras pré-lapsariano? Não se assustem. Pré-lapsariano quer dizer antes da queda. Pré-lapsariano, antes da queda. Ou seja, teve um pacto de obras que aconteceu antes da queda. O que é um pacto de obras? É um acordo condicional. Se você obedece, você é abençoado. Se você desobedece, você é amaldiçoado. Então aconteceu esse pacto que é condicional e aconteceu antes da queda. Como eu citei para vocês, da árvore do conhecimento do bem e do mal, tu não comerás, porque no dia que comeres, certamente morrerás. Se Adão obedecesse, ele poderia comer da árvore da vida, viver eternamente e estar num estado abençoado diante do Senhor. Se ele desobedecesse, morte. Então é um pacto de obras, é condicional e aconteceu antes da queda, pré-lapsariano. Parágrafo 2 confessa um pacto de graça pós-lapsariano. Se pré-lapsariano é antes da queda, pós-lapsariano é o quê? Depois da queda. Entendeu? Então, depois da queda, vai acontecer um pacto de graça. Né? Esse pacto de graça é prometido no Antigo Testamento e é consumado, é estabelecido na nova aliança em Cristo. Tá certo até aqui? Gente, se qualquer coisa não ficar clara, podem me interromper e perguntar, tá bom? E o parágrafo 3 confessa um pacto da redenção eterno. O que é um pacto da redenção? É um acordo que foi feito entre as pessoas da Trindade antes da fundação do mundo para a salvação dos eleitos. Por exemplo, a Bíblia diz lá em João 17 que Jesus, ele vai, na oração sacerdotal, ele vai dizer, olha, que ele consumou a obra que o Pai dele tinha lhe dado para fazer. Ou seja, tinha um acordo entre as pessoas da Trindade, uma obra que o Filho tinha que vir para realizar para a salvação do seu povo. Como é que a gente chama isso? Pacto da redenção, que é um pacto eterno. Deu para entender esses termos, meus irmãos? Tudo tranquilo até aqui? Eu vou relembrar o nosso diagrama que a gente fez da outra vez. Ó. Então, o pacto da redenção aconteceu na eternidade. O pacto de obras é um acordo condicional que aconteceu com Adão. E o pacto da graça é a nova aliança, que foi prometida durante o Antigo Testamento. Né? Lá vai se revelando essa promessa sobre um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Ela acontece desde Gênesis e vai se desenvolvendo ao longo de todas essas alianças da promessa que Deus fez com Noé, com Abraão, com Moisés e com Davi. Então, por meio de sombras e tipos, essa vinda do Messias vai ficando cada vez mais clara. Então, estava cheio de promessas, de profecias, de tipos ali no Antigo Testamento. E a nova aliança, nós temos o cumprimento, o estabelecimento, né, dessa aliança que fora prometida aqui. Tranquilo? Estão pegando? Tudo bem? Vamos avançar então. Então aqui, antiga aliança, nova aliança, promessa, cumprimento e aqui os pactos que a gente falou. Sendo assim, já que a gente já tem um entendimento desses conceitos, o que é o pacto de obras, né? O pacto de obras de respeito à aliança que é feita por Deus com Adão no Éden, antes da queda, ou seja, pré-lapso, né? Embora o termo pacto ou aliança não esteja literalmente expresso, um compromisso com sanções divinas entre um senhor e um servo é claramente notado. Então, nós vamos observar esse compromisso, mesmo que não apareça lá no texto de Gênesis ainda. Olha, não tem um texto expresso dizendo assim, olha, Deus entrou em aliança com Adão. Não tem esse texto assim. Mas você vai observar todas as características de um pacto ali.
E você vai observar posteriormente outras partes das Escrituras lidando com aquele acontecimento como um pacto. E quando a gente estudou a questão da analogia das Escrituras, nós aprendemos que um texto posterior ele pode me trazer clareza a respeito daquele texto que eu estou lendo aqui. Então, se eu tenho textos mais para frente que vão retratar esse acontecimento aqui como uma aliança, logo eu entendo que aqui houve uma aliança. Entendeu? E quando a gente observa vários textos bíblicos, nós observamos essas características de um pacto. Gênesis 2,16, percebemos que o pacto com Adão exigia que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se violasse esse preceito, morreria. Nós vemos a sanção de um pacto, a condição, a sanção, né, desse pacto. Gênesis 2. A quebra desses termos traria consequências, tais como não poder da vida e obter a vida eterna. Ou seja, não teriam as bênçãos que receberia por sua obediência. Então, se ele obedecesse, ele também teria bênçãos. Ele poderia comer da árvore da vida. Então, tem consequências para a desobediência e consequências para a obediência. Adão, ele estava num estado ali mutável, né? Romanos 5,12 vai mostrar que o pecado de Adão afetou todos os seres humanos, pois ele era o cabeça pactual da raça, ou seja, ele era um indivíduo que representa um grupo. Pelo pecado de um, todos se tornaram pecadores. Então, houve um acordo com um que representava um grupo que tinha sanções, né? Tudo isso, conforme a definição que nós vimos de aliança, não se encaixa? Sim, se encaixa com um pacto, com uma aliança. Romanos 5,13 fala que a morte reinou de Adão até Moisés e que Adão era a figura de um outro que viria. Então, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que Adão era um tipo daquele outro que viria, isso demonstra também que ele era ali um representante também. Romanos 5,18 fala que a ofensa de Adão trouxe juízo sobre todos os homens para a condenação. Romanos 5,19 fala que pela desobediência de Adão, muitos se tornariam pecadores. E aqui nós temos dois textos posteriores que vão se retratar aquele evento como uma aliança, que são Isaías 24, do 5 ao 6, que afirma que uma maldição se estende a toda a terra, surgiu devido às transgressões das leis, mudança, violação dos estatutos. E Oséias 6,7 compara a quebra de aliança do povo de Israel com a transgressão de Adão. A gente vai considerar esses textos com mais calma, mas isso é interessante, que outros textos posteriores na Bíblia, quando vão falar, olha, a situação está assim, por exemplo, em Isaías, por causa da quebra dos estatutos e da aliança no passado. E aí Oséias 6,7 vai comparar, olha, assim como Adão quebrou a aliança, então vamos observar que esses textos tratam do assunto como uma aliança. E a nossa confissão de fé? A confissão de fé batista também corrobora para isso. Os puritanos que compuseram ali a nossa confissão de fé enxergaram essas verdades nas Escrituras e registraram na sua confissão. A confissão diz: Deus deu a Adão uma lei de obediência universal. Desculpe, uma maguinha aqui. Escrita em seu coração, e um preceito particular de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual ele obrigou a toda a sua posteridade para pessoal, inteira, exata e perpétua obediência. Olha aqui, eu grifei essa parte. Prometeu vida com base em seu cumprimento e ameaçou com morte, a violação dela, e dotou com o poder e a capacidade de guardá-la. É por isso que nós chamamos este pacto de obras, porque ele estava condicionado à obediência ou desobediência de Adão. Entendeu? Estava condicionado à obediência ou desobediência de Adão. Pascal Denot, esse aqui é o Pascal Denot,
escreveu os distintivos da teologia batista pactual, coisa assim. Para compreender bem a queda do homem, é necessário explicar o quadro teológico no qual ela aconteceu, ou seja, o pacto de obras. Essa aliança, mesmo não sendo denominada, é claramente subtendida no primeiro parágrafo do capítulo 6 da nossa confissão e em vários outros lugares da confissão de fé. Deus criou o homem justo e perfeito. Ele deu uma lei justa, que seria para a vida, se ele tivesse guardado, ou para a morte, se ele desobedecesse. Porém, o homem não manteve isso por muito tempo, a sua honra. Não manteve por muito tempo a sua honra. Então, meus irmãos, os puritanos que compuseram a nossa confissão de fé entenderam que a presença de uma promessa e uma ameaça coexistindo com o mandamento era uma indicação de que esse mandamento não era uma simples lei, mas era um pacto, era uma aliança que estava acontecendo ali no Éden. O Samuel Renihan, também que é um grande teólogo, ele vai dizer o seguinte: a árvore do conhecimento do bem e do mal era um testemunho visual para Adão de que a desobediência leva à morte. O salário do pecado é a morte. É por isso que entendemos que o oposto é visto na outra árvore, que leva o nome de árvore da vida. A árvore da vida era um testemunho visual para Adão de que, se ele obedecesse, receberia a vida eterna. Então Adão, ele estava numa condição mutável, ainda não estava numa condição definitiva. Se ele desobedecesse, como aconteceu, traria morte e toda a desgraça que nós vemos por conta do pecado. Mas se ele obedecesse a Deus, ele poderia comer da árvore da vida e receberia a vida eterna. No final das contas, a gente vai observar isso, mas Cristo Jesus, ele vai conquistar exatamente o que Adão falhou em conquistar. A gente vai conversar sobre isso mais para frente. E Nehemiah Cox, que foi quem formulou a nossa confissão, um dos teólogos que formulou a nossa confissão de fé, ele, em seu livro, Um Discurso das Alianças que Deus fez com os homens antes da lei, disse o seguinte, a partir de Apocalipse 2:7, ali ele promete uma recompensa eterna. Aquele que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Isso é assim em razão de Deus haver designado essa árvore para ser uma garantia de vida eterna para Adão, nos termos e condições de um pacto de obras, e pela analogia da recompensa que Cristo dá a seus fiéis nos termos de outro pacto. Então, quando a gente faz essa analogia das Escrituras e observa em Apocalipse que aquele que vencer poderia comer da árvore da vida e viver eternamente, a gente entende que era isso que era prometido para Adão, caso ele obedecesse, certo? E nós notamos esse ponto também em Gênesis, por exemplo. Em Gênesis 3, do 22 ao 23, a palavra de Deus diz o seguinte: então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, preste atenção, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra que fora tomado. Então, o homem foi expulso para que não tomasse da árvore da vida, comesse e vivesse eternamente, certo? E como eu falei, trechos posteriores das Escrituras também vão se referir a este acontecimento como uma aliança, né? De fato, é possível que a própria Bíblia, em referências posteriores a Gênesis de 1 ao 3, aplique o termo berit. Berit significa aliança, certo? A essa situação, assim como 2 Samuel 23, 5 e Salmos 89, 3, se revelam
a relação pactual de Deus com Davi como uma berit, mesmo o termo não tendo sido empregado no relato de Samuel, 2 Samuel 7. Vou explicar, calma. O 2 Samuel 23:5 e Salmos 89:3 fala que Deus entrou em aliança com Davi. Mas o relato em que isso acontece, não aparece esse termo aliança. Ou seja, acontece exatamente a mesma coisa. Quando o Senhor entrou em aliança com Davi, lá em 2 Samuel 7, não aparece o termo berit. Mas quando outros textos vão se referir àquele acontecimento, fala daquele acontecimento como uma berit, como uma aliança. Por exemplo, 2 Samuel 23, Salmos 89. Ou seja, a mesma coisa que acontece com o pacto de obras, acontece também com a aliança davídica. Deu para entender? Vamos lá. Mesmo não tendo sido empregado no relato de 2 Samuel. Então, Isaías 24:5 e Oséias 6:7 têm sido sugeridos como exemplos desse mesmo fato. Apesar do significado de ambas as passagens ser contestado, a aliança eterna de Isaías 24:5 definitivamente parece referir-se aos acontecimentos da criação. E Oséias 6:7 provavelmente se refere a Adão como quebrador da aliança. Muito embora alguns teólogos venham questionar a interpretação desses dois textos que eu falei aqui, a força dessas passagens e a história da interpretação tem mostrado que é muito mais provável que, de fato, eles estejam falando do que aconteceu no Éden como uma aliança. Por exemplo, primeiro vamos para Isaías 24:5. Isaías 24:5 diz assim: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Por isso a maldição tem consumido a terra e os que habitam nela são desolados. Por isso são queimados os moradores da terra e poucos homens restam. Então esse é o texto de Isaías 24, que mostra que a terra está contaminada por conta de transgressão de lei e quebra de aliança. John Oswald explica acerca desse texto que a sua referência mais ampla é a aliança implícita entre o Criador e a criatura, na qual o Criador promete vida abundante em troca da criatura viver em consonância com as normas estabelecidas na criação. E Oséias 6:7 diz assim: mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles foram infiéis a mim. Olha o que o texto diz, falando da nação de Israel. Olha, transgrediram a aliança, aí compara com quem? Como Adão. Então compara aquela nação que está transgredindo uma aliança com Adão que transgrediu uma aliança. Ou seja, se referindo àquele acontecimento que ocorreu no Éden como uma quebra de aliança. Eles foram infiéis a mim. Embora alguns intérpretes disputem o significado dessa passagem, a tradução como Adão tem vasto amparo histórico, datando de pelo menos Jerônimo. Ou seja, essa interpretação ela tem um lastro histórico grande, desde os pais da igreja, dos primeiros cristãos. É dessa forma que o texto é traduzido. E num comentário bíblico sobre esse texto, eu encontrei o seguinte comentário sobre esse texto. Olha, nenhuma objeção exegética, ou seja, relacionada à interpretação dessa passagem, como tal, se sustenta contra como Adão. Quaisquer dificuldades que possam aparecer contra essa tradução, de fato, estão trazidas de fora da própria frase. A tradução é completamente natural. A transgressão de Adão, como grande ato normativo da quebra do pacto, tornou-se naturalmente o padrão contra o qual o atrevimento de Israel ao violar a aliança pudesse ser comparado. Oséias,
que particularmente ama alusões à história antiga de Israel, foi o profeta a considerar aqui o pecado de nosso primeiro pai. Então, a leitura mais natural desse texto de Oséias é entender que está se referindo a Adão mesmo. Uma comparação, assim como Adão quebrou a aliança, vocês estão quebrando a aliança. É a leitura mais natural, né? É uma tradução que é preferível, por assim dizer, certo? Então, meus irmãos, Richard Barcelos entendeu que isso prova que os teólogos pactuais do século XVII, eles não inventaram um conceito de pacto de obras e colocaram lá na nossa confissão. Pelo contrário, eles usaram esses textos, Oséias 6,7, por exemplo, como um fundamento bíblico de um conceito que não era novo, né? Então, quando nós observamos na nossa confissão de fé esses conceitos e esses versículos, é por esse entendimento por trás, entendeu? É o entendimento desses textos, compreendendo que aquilo que aconteceu no Éden não era uma simples lei, mas um pacto. Portanto, entendemos que Deus estabeleceu um pacto com a humanidade, e ele era um pacto de obras, dependia da perfeita obediência de Adão. A vida eterna seria dada a Adão e nele a sua posteridade, sob a condição de uma perfeita obediência pessoal. Logo, se obedecesse os termos dessa aliança, viveria eternamente, comeria da árvore da vida, estaria perpetuamente em um estado de bênção e glória com Deus. Entretanto, se ele desobedecesse comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, seria amaldiçoado, morreria e sofreria todas as implicações dessa morte. Porque o salário do pecado é a morte, né? Então, isso já ficou claro, eu resumo com as palavras do Richard Barcelos. O que é um pacto de obras, então, para ficar bem claro para todos nós? É um compromisso divinamente sancionado ou o relacionamento imposto por Deus a Adão, que era um representante sem pecado da raça humana, ou pessoa pública, um filho de Deus, feito à sua imagem e semelhança, condicionado à obediência sob pena pela desobediência. Tudo isso para o aperfeiçoamento do estado do homem. Então, assim, Richard Barcelos resume o pacto de obras, certo? Esse acordo condicional que aconteceu com Adão, que a sua desobediência geraria morte, tanto para ele quanto para a sua posteridade, e a sua obediência, vida abundante. Agora, para a gente caminhar, né, para o final dessa aula e refletir também, eu queria considerar este ponto, o pacto de obras e o evangelho, né? Porque compreender também essas questões de pacto de obras vai ajudar a gente a ter uma noção adequada a respeito do evangelho também. Porque nós vimos que, pela desobediência de um homem, todos se tornaram pecadores. Porque Adão era um representante, né, da humanidade, mas também necessitava a obediência de um outro. A obediência de um último Adão, que, diferente do primeiro, não ia desobedecer a Deus. Que ele poderia representar esse povo de forma correta e agradável a Deus e cumprir todas as exigências divinas no lugar daqueles a quem ele representa. Então, quando a gente entende essa noção a respeito de Adão, isso ajuda também a gente entender melhor a respeito de Cristo, certo? O pacto de Deus com Adão não deve ser considerado como se dissesse respeito somente a esse indivíduo. Pelo contrário, Deus o tratou como raiz e representante de toda a humanidade que nasceria dele, de acordo com o curso ordinário da natureza, e seria contada como se estando nele, sua raiz natural é federal. Desse modo, se Adão permanecesse no pacto, toda a humanidade permaneceria, mas em sua queda, todos pecaram e caíram nele, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos
pecadores. Em relação a isso, é dito que ele é o tipo e Cristo é o antítipo, ou seja, figura daquele que estava por vir. Pois como o pecado de Adão foi imputado a todos quantos estavam em Adão, assim também a obediência de Cristo é imputada a todos os que estão em Cristo. Certo? Vamos avançar. Aqui, o Jeffrey Johnson, ele vai também aprofundar um pouco mais esse texto, esse conceito que eu estou falando aqui, quando ele vai se referir à nossa teologia batista. A teologia da Aliança Batista, por outro lado, entende que a salvação e a justificação sempre pertenceram à Aliança da Graça. No entanto, também entende que o julgamento e a condenação sempre vieram como resultado da aliança das obras. A aliança das obras, ou pacto de obras, não cessou depois que foi quebrada pela queda de Adão. Vamos parar por aqui. Por exemplo, Adão pecou? Sim. Os seus descendentes foram afetados por esse pecado? Sim. Mas a exigência é requerida ainda dos seus descendentes, mesmo diante de um pacto quebrado. É exigido de nós obediência perfeita a Deus, e nós não conseguimos obedecer. E nós todos transgredimos as leis de Deus. Por isso que a Bíblia diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, o primeiro Adão pecou, nós caímos com Adão, já nascemos com o pecado original, afetando todos nós, e nós cometemos o nosso próprio pecado. Mas a exigência de obediência continua ali. Por isso que é necessário de alguém que obedeça no nosso lugar. Um outro Adão, um outro representante. Alguém que aquele Adão aqui era só um tipo. Entendeu? Então a necessidade desse antítipo, desse segundo Adão, que cumprisse essas exigências, né, pactuais com Deus, para que aqueles a quem ele representasse fizessem parte da sua aliança, do seu povo, e recebessem as bênçãos prometidas, vida eterna. Entendeu? Então, quando a gente entende a teologia pactual, a gente entende o Evangelho de uma forma mais profunda. Não é? Ao contrário, ela permaneceu em operação e continua mantendo o homem caído em cativeiro até que seja espiritualmente transferido, somente pela fé, para dentro do número dos membros da aliança da graça. A lei de Deus deve prevalecer sobre o homem até que ela seja satisfeita, tanto em suas penalidades quanto em suas exigências. Então, a demanda da lei de Deus vai continuar exigindo o homem até que ela seja satisfeita. No final das contas, meus irmãos, teve um puritano que resumiu mais ou menos assim. Imagina dois gigantes, dois homens gigantes, carregando as pessoas nas suas bolsas. Né? Um é Adão, está carregando aqui aquelas pessoas, né, que só nasceram da carne, nunca nasceram de novo. São aquelas pessoas que estão nesse pacto quebrado, que estão tentando se salvar pelas suas obras inutilmente, e jamais vão conseguir. Não vão conseguir cumprir as exigências divinas. E o outro homem é Cristo. E na sua bolsa ele carrega todos aqueles que nasceram de novo. A sua igreja, aqueles que foram salvos por ele. Ele representa essas pessoas. E essas pessoas são salvas não porque elas obedecem à lei por si só, mas porque ele obedeceu no lugar delas perfeitamente. Porque ele cumpriu todas as exigências do pacto. Pacto da redenção. Ele estabeleceu a nova aliança no seu sangue. E essas pessoas estão sendo carregadas por ele. No final das contas ou você está em Adão, tentando se salvar por meio das suas próprias obras, ou você está em Cristo, sendo salvo pela graça mediante a fé nele.
Qual posição você se encontra? Você está em Adão ou em Jesus Cristo? Você tenta se salvar pelas suas obras ou você confia em Jesus para a salvação? Esse que é o ponto no final. Sendo assim, notamos a necessidade de obediência perfeita, sem nenhuma transgressão à lei de Deus, a qual nenhum de nós, da caída posteridade de Adão, conseguiria cumprir. Eis o grande dilema: como Deus Todo-Poderoso, soberano, justo, poderia salvar pecadores como nós, sem deixar de ser um justo juiz e condenar aqueles que transgridem as suas leis santas, justas e boas? Um preço precisava ser pago por nós e as exigências divinas precisavam ser atendidas. Esse é o motivo pelo qual o último Adão, Jesus Cristo, se tornou obediente até a morte e morte de cruz. Cristo Jesus, o Filho de Deus, obedeceu perfeitamente a todas as exigências divinas no lugar do seu povo. É explícito então o contraste, claro, entre a desobediência de Adão e a obediência de Cristo. A obediência de Adão foi provada, a desobediência de Adão foi provada em seu encontro com a serpente. A obediência foi a obediência de Adão foi provada em seu encontro com a serpente. A serpente era o diabo no jardim. Por seu ato de desobediência, a condenação e maldição veio sobre todos os homens e afetou todo o seu ser. Agora, os seres humanos caídos encontram-se mortos em seus delitos e pecados, sem condição alguma de se justificarem. Embora as exigências de obediência perfeita continuem em vigor, portanto, todos necessitam escapar da ira vindoura e da condenação que os espera. Todos precisam de um Salvador. A obediência de Adão foi testada. Em que momento? No jardim. Ele quebrou, ele pecou. E você lembra o que aconteceu com Jesus no deserto? Assim como a serpente tentou Adão e Eva no jardim, a serpente, o diabo, a antiga serpente, tentou a Cristo no deserto. Só que o primeiro Adão pecou, e o segundo Adão não pecou, venceu. Amém? A boa notícia é que o prometido descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, aquele que viria para desfazer as obras do diabo e resolver o problema do pecado, Jesus Cristo veio ao mundo, cumpriu toda a justiça, foi tentado pelo diabo no deserto, sem correr em pecado, entregou-se como sacrifício a Deus, tomando sobre si no madeiro o cálice da ira de Deus, no lugar de pecadores como nós, né? Então, a qualidade da vida obtida por Cristo para nós, e que nos é dada, não é aquela que Adão teve e perdeu, mas é aquela que Adão falhou em obter. Deu para entender? Mais uma vez, a qualidade da vida obtida por Cristo para nós, e que nos é dada, não é a que Adão teve e perdeu, que era mutável, mas é aquela que ele falhou em obter. Por isso que lá em Apocalipse fala que ao vencedor darei de comer a árvore da vida. A glorificação é um estado que a gente não vai mais poder cair, não vai mais poder pecar. Não é o estado que Adão estava, de inocência, mas pode cair ou pode melhorar. Não. É um estado de glorificação, que a gente não vai poder mais pecar. É o que Adão falhou em obter. Para refletirmos, como eu falei já aqui, logo existem duas posições possíveis, onde todo e cada um dos seres humanos pode estar. Ou você se encontra em Adão, tentando inutilmente salvar-se por suas obras, ou em Cristo, é um pacto de graça, salvo por sua obra redentora.
Você está em Adão ou em Cristo? E eu finalizo, meus irmãos, com a citação do Richard Barcelos e com a nossa conclusão, relembrando alguns pontos. Richard Barcelos disse o seguinte: um pacto foi imposto a Adão no jardim, e assim o foi para o seu bem, objetivando um melhor estado de existência para o próprio Adão e para todos aqueles a quem ele representava. Adão foi criado moralmente justo, mas mutável. Ele não foi criado em um estado que pudesse ser chamado de glória, como indicado acima, porque Adão pecou, não entrou na glória, mas há esperança. Nosso Senhor é o último Adão, que sofreu, entrou na glória por nós e para a nossa salvação. Entender o pacto de obras nos ajuda a entender melhor a vocação de nosso Senhor e o Evangelho com mais claridade e profundidade teológica. Amém? Vamos para a nossa conclusão? Conclusão. Em primeiro lugar, o pacto de obras diz respeito à aliança feita por Deus com Adão no Éden, antes da queda, pré-lapsariana, né? Segundo lugar, Adão foi criado moralmente justo, mas mutável. Em terceiro lugar, Adão deveria obedecer perfeitamente à lei de Deus e não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se obedecesse, viveria e poderia comer da árvore da vida. Se desobedecesse, morreria com todas as implicações dessa morte. Quarto, Adão era o representante de toda a humanidade. Por isso, a queda de Adão afetou toda a sua descendência. Quinto, os descendentes de Adão continuam obrigados a obedecer perfeitamente à lei de Deus, mesmo que agora estejam incapacitados para tanto. Sexto, Cristo é o segundo Adão, o último Adão, que cumpre perfeitamente as exigências divinas no lugar do seu povo. Sétimo, o pecado de Adão foi imputado a todos quantos estavam em Adão, e assim também a obediência de Cristo é imputada a todos os que estão em Cristo. Oitavo, os seres humanos só podem ser salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. E nono, entender o pacto de obras nos ajuda a entender melhor a vocação de nosso Senhor e o Evangelho com mais claridade e profundidade teológica. Então a aula de hoje fica por aqui, nós vamos orar e eu vou abrir para perguntas e reflexões, ou se alguém quiser fazer alguma consideração, pode falar, tá bom? Senhor, te agradecemos por esse momento que refletimos acerca da Tua palavra nesta manhã e que todo esse estudo, esse ensino venha a redundar em glória para Ti, em adoração e ação. Adoração ao Senhor por meio de nossas vidas, ação em obediência ao Senhor por amor daquele que nos amou primeiro. Nós oramos em nome de Jesus e te agradecemos por tão grandiosa salvação em Cristo. Amém.